Por que é tão difícil descolorir um cabelo que foi pintado de preto? Antes de contar todos os segredos a esse respeito, vou pedir para você deixar aquele super like, se inscrever aqui no canal, deixar para mim um comentário me contando aí como é que você faz para descolorir cabelo preto. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas para que a gente possa aumentar a nossa comunidade de profissionais cabeleireiros que querem sim evoluir em conhecimento. E agora vamos pensar em todos os pontos que você precisa antes de escolher o que fazer nesse cabelo. Primeiro vamos pensar o seguinte, vamos levantar qual é o problema do cabelo que foi colorido de preto. O importante é você entender o seguinte, que nós estamos falando não de um cabelo preto natural, porque aí é tranquilo. Agora nós temos que pensar naquele cabelo que a sua cliente chega e que foi feito, que foi colorido por 1, 2, 3, sei lá, 20, 100 vezes de preto. Primeiro nós precisamos pensar nos problemas. Vou levantar agora aqui os principais problemas que você precisa identificar antes de escolher qual técnica você vai utilizar e o que você vai fazer nesse cabelo. Primeira coisa que você precisa saber é mais ou menos há quanto tempo essa pessoa já fez a coloração dela do cabelo com a cor preta. Essa é uma pergunta muito importante pelo seguinte, se ela coloriu apenas uma vez, é mais tranquilo. Agora, se ela vem colorindo há muitos anos, a gente tem aí sim um grande problema. Outra coisa muito importante é você saber que tipo de produto ela estava acostumada a usar. Se ela usava algum produto comercial, se era tonalizante, se era coloração, porque de acordo com o tipo de produto, esse pigmento pode estar um pouco mais impregnado. Sabe quando o produto fica preso mesmo no fio? E isso é muito importante. Então, se você conseguir identificar qual era o tipo de produto que ela usava, já vai te ajudar bastante também. Outra coisa que você precisa saber é o seguinte, quando a cliente faz isso, quando ela colore em casa, a gente tem geralmente um grande problema. Sabe por quê? Porque normalmente o que ela faz? Ela não vai fazer só o retoquezinho da raiz. Ela tem o hábito, geralmente, de colorir todo o cabelo, porque ela acha que cada vez que pinta o cabelo, precisa colorir todo ele. E o preto a gente sabe que não precisa. E se você é cabeleireiro e faz isso também, vou te dar já aqui uma dica super importante. Quando você vai fazer um retoque de preto, colore apenas a raiz, depois no lavatório, faz uma tonalização no comprimento, porque o preto, qualquer coisa que você jogar ali, ele vai absorver todo e qualquer pigmento, mesmo que você aplique uma coloração muito mais clara, ele vai continuar ficando sempre escuro. Por quê? Porque ele vai absorver todos os pigmentos, ok? Então aqui a gente já levantou os principais problemas na hora de escolher, na hora de identificar aí todos os problemas que nós temos que saber antes de pensar em que técnica utilizar. Então nós já vimos aí todos esses pontos, agora a gente precisa partir para a ação. Como nós vamos resolver esse problema? Eu não sei se você já se deu conta da dificuldade que é de descolorir um cabelo preto. Se você nunca pegou um cabelo preto para descolorir, pode ser que você não tenha ainda percebido essa dificuldade. Mas para quem já tentou, sabe aí que a gente tem sim várias situações que o resultado não fica exatamente o que a gente gostaria. E aí vamos agora pensar então como solucionar esse problema. Olha só, já identificamos o problema, já identificamos quais os pontos eram os mais importantes para a gente saber e agora vamos pensar em como executar, em como fazer esse cabelo. Primeira coisa que você vai fazer depois que você colheu todas essas informações vai ser o quê? Um teste de mechas. Lembra, o teste de mecha aqui é essencial, é primordial para você exatamente identificar a saturação de pigmento que esse cabelo tá. Porque pensa comigo, se a cliente está fazendo coloração há mais de 2 anos, há mais de 1 ano, sempre todos os meses fazendo a coloração do cabelo dela com a cor preta, a gente tem aí uma sobrecarga, uma sobreposição muito grande de pigmentos, onde o clareamento vai ser sim um grande problema. Outra coisa que você precisa entender é que quando eu tenho um cabelo com muita saturação de pigmento,
Em alguns casos, antes de atingir o clareamento que eu gostaria, é muito provável que esse cabelo não resista, que ele se quebre, que ele se rompa ou que ele fique elástico e aí a gente não consegue atingir a altura de clareamento que eu quero. Por isso, o teste de mecha aqui ele é essencial. Sabe por quê? Porque ele vai fazer exatamente com que você consiga identificar quais os pontos que você vai conseguir atingir o maior clareamento e o menor clareamento. Obviamente que se você pegar uma raiz natural, a raiz dessa cliente vai abrir muito rápido. E aí você não vai ter nenhum problema com relação à raiz. Então o teste de mecha você vai observar exatamente da ponta para a raiz. Então você vai controlando e vai visualizando aonde e qual é o ponto que você consegue chegar. Então, depois que você fez o teste de mecha e você tiver segurança, você vai identificar a cor das pontas, porque normalmente serão as pontas que a gente vai conseguir aí atingir o mínimo de clareamento. Então, quando você olhou para a ponta e você conseguiu abrir ali 2, 3, 4, 5 tons, essa é a cor que você vai se basear e é aí que você vai usar como referência. Sabe por quê? Se você tentar clarear mais esse comprimento, o que vai acontecer é que você vai ter uma mecha mais clara na raiz e conforme vai chegando nas pontas, esse cabelo vai ficando cada vez mais escuro. Então você vai ter muito claro e menos claro nas pontas. Aqui fica uma dica importante para você, porque você vai se basear exatamente na cor da ponta e não na cor que você conseguiu atingir na raiz. Após então você identificar esse clareamento, você vai também, através do teste de mecha, conseguir identificar em quais pontos, né, você consegue melhorando esse clareamento, porque você vai perceber que esse clareamento ele vai ser degradê, da ponta para a raiz ele vai ter esse degradê, e aí vem então o momento em que você vai identificar por onde você vai começar a aplicar. Numa mecha, nesse tipo de cabelo, o que eu vou te sugerir é que você nunca comece a aplicação de raiz à ponta, começa sempre pelos pontos onde você percebeu lá no teste de mecha que você conseguiu clarear menos, que vai estar geralmente aí mais próximo da ponta. Então você vai pegar essa região, vai aplicar primeiro o produto ali. Quando aquela ponta conseguiu atingir a cor próxima àquilo que você conseguiu no teste de mecha, é que você vai reaplicando e gradativamente você vai subindo a aplicação desse produto em relação à raiz. Eu sempre vou te sugerir que para esse tipo de cabelo, para essa técnica, você opte aí por técnicas de mechas que vão te trazer um resultado de maior clareamento nas pontas, porque você vai criando essa luminosidade, vai iluminando aos poucos, porque muito mais importante do que o resultado que você vai atingir é a qualidade do fio da sua cliente. Então é importante você identificar exatamente onde você pode chegar e quem vai te dizer isso é o próprio cabelo da sua cliente. Muita gente também acaba me questionando com relação a esse tipo de procedimento, qual a melhor técnica de mechas? Se é freehands, se é técnica com fechamento de papel, envelopamento, ou se, por exemplo, a gente poderia estar utilizando uma touca. Essa é uma das técnicas que eu costumo, em alguns casos, trabalhar com a touca, mas você vai fazer a aplicação desse produto também como se fosse uma mecha de papel. Então você vai unir duas técnicas, seria uma forma, tá? Porque dessa maneira você vai selecionar apenas alguns fios. Obviamente que essa é uma das dicas que eu poderia te sugerir aqui na maneira como você vai trabalhar. Dá para trabalhar com freehands? Até dá. Uma técnica de mãos livres vai sim ser uma técnica boa, porém vai depender do quanto você vai conseguir clarear esse cabelo no teste de mecha. Porque lembra, quando você faz uma técnica de mechas onde você não fecha no papel, o clareamento ele é um pouco menos do que aquele cabelo que fica fechadinho no papel, que vai absorver aí a temperatura do corpo da sua cliente. Então é importante você ter essa informação e conseguir identificar aí quanto você consegue clarear. Se você optou e acha que fazer em freehands sem fechamento de papel vai ser a técnica que você vai usar,
Já faz isso no teste de mecha, porque aí você já vai ter certeza se você consegue ou não atingir esse clareamento sem colocar papel. Mas eu vou te dizer, pela minha vasta experiência, que fazer freehands sem papel não seria aí, pelo menos para mim, a melhor técnica. Obviamente que, claro, se a minha cliente, ela tem muito pouca, coloriu muito se a minha cliente coloriu poucas vezes esse cabelo, é uma situação. Agora, se ela era uma cliente de coloração mensal, todo mês colorindo em casa, saturando comprimento e pontas, muito provavelmente aí você não vai ter um bom resultado. E mais do que tudo, quando a gente vai falar sobre um processo que é um grande degrau no clareamento, que é um grande passo na transformação do cabelo da sua cliente, é importante você trazer para você mesma a informação de que esse resultado ele depende muito mais do cabelo do que apenas do seu conhecimento. Porque o que acontece é que às vezes a gente quer dar o nosso máximo, a gente quer fazer o melhor possível, quer atingir a expectativa da nossa cliente e acaba se frustrando porque muito provavelmente numa única aplicação você não vai conseguir atingir o máximo de resultado ou o resultado que você talvez esteja esperando ou que a sua cliente também esteja. Então eu sempre digo que para esse processo você tem que prometer menos para que caso você consiga atingir mais resultado, a sua cliente fique ainda mais satisfeita e não frustrada com aquilo que você não conseguiu alcançar. Então fica aqui uma dica muito importante. Lembra que o resultado, que o histórico da cliente, muitas vezes ele não dependeu do nosso trabalho. Mesmo que a cliente tenha feito comigo, muito provavelmente quando ela faz um processo, é algo que ela escolheu. Então, eu também tenho que saber até onde compete a mim essa necessidade de assumir a responsabilidade sobre o que vai acontecer. Então, o teste de mecha é com certeza o ponto muito importante aqui desse caso, para que você consiga já mostrar para ela, olha, não dá, não vai clarear, porque pode acontecer. Já vi vários casos de cabelos que a gente não consegue ter nenhum tipo de abertura nas pontas. Aí você tem dois caminhos, sugerir para ela cortar ou sugerir para ela esperar e conforme ela vai clareando, ela vai colorindo cada vez com uma cor mais clara essa raiz, a gente vai aí a longo prazo mudar esse histórico. Mas eu sempre falo que a cor preta é uma cor que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando vai sugerir para nossa cliente usar essa cor. Se eu posso te dar uma última dica aqui para a gente terminar o vídeo de hoje quando você vai fazer alguma cliente com coloração preta, opta pelo menos por um castanho escuro, porque você conseguir clarear um castanho escuro é muito mais fácil do que muitas vezes você precisar ir lá na frente descolorir esse cabelo. Eu espero que o vídeo de hoje ele tenha te servido e tenha te ajudado a enxergar um pouquinho diferente todas as possibilidades do que você pode estar fazendo. Como eu falei, descolorir um cabelo preto não é uma missão fácil, mas é sim uma missão possível, mas tudo vai depender do cabelo. Então não esquece de deixar para mim agora aquele comentário que eu te pedi no comecinho desse vídeo, contando para mim como você faz, que técnica você usa para descolorir cabelo preto. E se por acaso você já teve algum problema com o cabelo preto, eu também queria muito saber como foi essa história. Então deixa pra mim aqui nos comentários. E não esquece de fazer parte da minha comunidade e se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente tem um vídeo incrível falando aqui sobre vários assuntos técnicos, porque esse canal ele é exclusivo para você, cabeleireiro, que quer atingir a alta performance na sua profissão, atingindo o máximo de conhecimento e conseguindo sempre os melhores resultados.